Boa tarde, meu nome é Jean Casas, eu sou da Etc. Comunicação. Obrigado a que estão assistindo, aos que estão assistindo a nossa Diálogos Etc., onde nós vamos falar sobre gerenciamento de crises de imagem e reputação. Nossa convidada de hoje é a nossa querida amiga, parceira de longa data, Sueli Temporal. Estou chamando aqui para ela entrar também conosco, Sueli. Ela, formada pela Universidade Federal da Bahia, Sueli fundou há mais de 23 anos a AT Comunicação Corporativa, a empresa da qual ela é diretora, já assessorou vários projetos nacionais e internacionais na área de comunicação, além de ter sido repórter premiada em diversos veículos de comunicação lá da Bahia, onde é o estado de onde ela vem. Sueli, já está online? Olá! Olá. Boa tarde, Jean. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? É um Seja prazer estar aqui com você. Então, Sueli, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Já é a terceira versão do nosso Diálogos, etc., onde a gente está tratando de temas contemporâneos, né, ligados à área de comunicação, que é a área que a gente atua há muito tempo. A etc. é uma agência também que já tem uma trajetória bem anterior também, bem antiga, né? Estamos aí juntos na RBGI, que é a Rede Brasileira de Gestão da Imagem. Essa Rede Brasileira de Gestão da Imagem, pessoal, é composta por agências de todo o país, né? De grande parte das principais cidades e capitais do Brasil. A gente está em torno de 13 capitais, grandes cidades, e são agências que trabalham com o mesmo propósito, de oferecer um atendimento de qualidade, personalizado, customizado para os seus clientes. Nós nos autodenominamos de agências boutique, são as agências que buscam trabalhar com projetos com bastante personalização, né, Sueli? Queria que você falasse um pouquinho do perfil da sua agência nesse sentido também. Pois a TECOM, né, faz parte da RBGI, né, da Rede Brasileira de Gestão de Imagem, como o Jean falou. Nós atuamos na Bahia, né, e somos parceiros da Etc. Comunicação, com muito prazer, com muito orgulho, né, e atuamos em diversas áreas aqui, e atendendo muitos clientes, grandes corporações, né, como a Braskem, como a Arena Fonte Nova, como a Bracel, né, em diversos setores, em diversos segmentos, não só na indústria, na construção civil, na área hospitalar, na área educacional, e todas essas áreas, elas estão sujeitas à crise, né? Todas as áreas estão sujeitas à crise. Então, faz parte do nosso escopo, né, como assessoria de comunicação, trabalhar também a questão das crises, né, nas empresas. E esse é o assunto que a gente vai conversar hoje. Ótimo, né? A RBGI, nosso objetivo primeiro, né, é intercambiar experiências e conhecimentos. Nós temos um encontro anual que sempre acontece numa das cidades de uma das agências. Nós já fomos hosts aí desse encontro, né? Sueli alguns anos atrás. Sueli também já teve o prazer de nos receber lá em Salvador. E aí a nossa ideia é justamente que a gente encontre soluções compartilhadas, né? Hoje eu acho que compartilhar é uma palavra muito necessária nesse momento aí na nossa economia, na área de negócios, de comunicação principalmente, né, Sueli? Então, hoje, nós como profissionais de comunicação, eu e você somos jornalistas de formação, né? Já trabalhamos também em veículos, né? Eu tive passagens também por veículos importantes aqui de BH e alguns até com âmbito nacional, citando aqui Jornal Tempo, Diário do Comércio, Revista Veja, trabalhei na Globo também há algum tempo, na parte de edição. E depois a gente partiu para esse mercado corporativo, né? O que é o mercado da comunicação corporativa. Nesse mercado, tanto eu como você, certamente já passamos por o atendimento a crises, né? Só que quando acontece a demanda, né, Sueli, normalmente a crise já arrebentou, né? Ela já está instalada, né? Muitas vezes é assim. E a gente vem aqui justamente nesse Diálogos, etc., para defender que haja, primeiro, né, um sentido da prevenção, que é a grande questão, a grande necessidade que muitas empresas não estão fazendo. Para vocês terem uma ideia, né, estou com um estudo aqui que eu vou daqui a pouco disponibilizar para vocês, também o link, né, é um estudo feito por uma entidade norte-americana que somente 12% das empresas possuem algum tipo de comitê de gestão de crise nesse momento de pandemia, e que somente 35% das empresas estão preocupadas com a saúde e segurança da sua equipe pós-pandemia. Isso é muito grave. Isso a gente falando de um país que está no primeiro mundo, né, que é uma realidade bastante diferente da nossa. Se nós considerarmos, obviamente, a nossa realidade, né, como país de terceiro mundo, a gente sabe disso, porque nós atuamos nessa área já há algum tempo,
que as empresas elas não estão preparadas suficientemente para lidar com crises. E queria saber um pouquinho de você, como é que você vê esse aspecto, e se aí na região da Bahia, de Salvador, se existem empresas que já se prepararam com a ajuda de vocês, claro, da Tecom. Me fala um pouquinho de como que funciona aí na região. Bom, como eu lhe falei no início, nós focamos nossa atuação nas grandes corporações, né? E aqui na Bahia, como nós temos o polo petroquímico, o polo industrial de Camaçari, né? Nós atuamos bastante na área industrial. E o que a gente percebe é que na área industrial, essa área de compliance, e gerenciamento de crise e dessa cultura mesmo de prevenção, na verdade, não é nem gerenciamento, é prevenção. Ela está bem desenvolvida, né? As empresas industriais brasileiras, elas, pelo menos a nossa experiência aqui na Bahia, nos diz que essas empresas, elas trabalham com a prevenção de crise como estratégia transversal do negócio, né? Que é uma coisa que está implantada na cultura da empresa e todos têm conhecimento, todos os funcionários, os integrantes, os colaboradores, têm conhecimento em algum nível da importância dessa atuação preventiva, né, da cultura preventiva da crise, antes dela acontecer de fato. Entretanto, isso não impede que a crise aconteça. Verdade. Muitas empresas se enganam achando que, porque ela tem um gerenciamento de crise, vai impedir que isso aconteça. Não, não impede, mas quando você age de forma preventiva, continuamente, como cultura empresarial, você consegue, na crise, debelar mais facilmente, ou pelo menos tratar de uma forma estruturada, estratégica e com processos. Essa é a grande diferença. Perfeito. Isso, Eli, a gente sabe que depois que há um problema relacionado a um escândalo, qualquer situação que haja uma crise, em que ela vem muitas vezes desmoralizando, prejudicando a reputação de empresa e suas lideranças, né? Para você fazer o resgate de um outro fator que é preponderante quando a gente fala de crise, que é a confiança, é muito mais difícil, né? A gente tem vários exemplos, acho que todo mundo já ouviu falar de alguns, né? Mas temos exemplos, por exemplo, de um laboratório dos Estados Unidos, que eu não vou citar o nome, já há alguns anos esse escândalo aconteceu, que alguns medicamentos de uso muito genérico, quase todas as pessoas já utilizaram esse medicamento, essa medicação, foram encontradas algumas amostras falsificadas em algumas farmácias norte-americanas. Essa grande empresa, que é uma grande empresa do setor farmacêutico, ela estava preparada para debelar essa crise, ela movimentou sua estrutura interna, seu comitê de gerenciamento de crises, mas mesmo assim as ações dessa grande empresa desabaram $1 bilhão em poucas semanas. E isso a gente sabe, né? Já tivemos vários exemplos também, principalmente na área financeira, lá nos Estados Unidos, crise de credibilidade, bancos gigantescos, né? Salomon Brothers e outros bancos, e que as empresas quebraram, né? Que aí o efeito acaba sendo muito maior do que qualquer remédio que possa ser aplicado. Eu queria comentar, nós temos também um levantamento aqui que é muito interessante, que são os tipos de crise. Eu vou falar bem rapidamente, só para o ouvinte, né, para o nosso parceiro aí que está nos ouvindo, perceberem qual a amplitude disso, né? Muitas vezes, quando se fala de crise, se pensa sempre num acidente de avião, por exemplo. Aí a empresa aérea ela tem que lidar com aquilo. Só que a gente sabe que qualquer tipo de rompimento de acordo, né, voltado com públicos de interesse, qualquer tipo de descumprimento de contrato pode gerar uma crise. O que eu quero dizer com isso? Né? Você tem hoje o funcionário, o cliente, o consumidor, a comunidade, né? Se você cumpre os seus protocolos, né, os seus acordos para que você tenha uma licença social para operar como empresa, muitas vezes você não precisa se preocupar tanto com uma crise. Mas qualquer situação que a empresa ela omite ou ela traz uma informação falsa sobre um produto ou serviço, né, no caso do consumidor, isso é muito frequente, né, o consumidor leva aquela questão à justiça, à mídia, de uma forma geral,
a empresa perde bastante credibilidade, perde receita, perde faturamento. O que a gente, como profissional de comunicação, sugere, né, Sueli? Eu queria saber como é que você atua também, é que as empresas tenham uma estrutura permanente, né, não só de comunicação corporativa, profissionais contratados internamente, como agências também capazes de serem acionadas nesse sentido, mas fundamentalmente uma estrutura de gerenciamento de crise e que isso seja permanente. Né? Muitas vezes a empresa ela corre atrás na hora que o prejuízo já está dado, vamos atrás de um especialista, de alguém para apagar o incêndio, né? Nós estamos aí com incêndios aí bastante fortes aí no país, né? Então, fazendo essa analogia, e as empresas, elas muitas vezes buscam alguém para apagar o incêndio. Você acha que essa é a melhor solução? Não, certamente que não. Como eu falei antes, a gente aqui na Bahia a gente tem a sorte de trabalhar com algumas empresas que têm no seu DNA a prevenção de crise, né? Como a Braskem, como a Bracel, como a Cetrel, né? São empresas que elas têm no seu DNA, elas, na sua estratégia empresarial, a cultura de gerenciamento de crise. Então, isso faz com que elas tenham uma expertise maior e uma facilidade melhor de atuar na hora que a crise acontece. E o mais interessante é que essa estrutura de crise, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe treinamento constante de suas equipes, simulados, e veja bem, não é apenas o simulado de emergência, aquele simulado que você faz, que tem a evacuação da área, isso é importantíssimo, tem que ter, tá? Porque até a lei determina que haja. O que a gente está falando aqui é um outro tipo de treinamento, que é um treinamento de estratégia de inteligência. Porque uma coisa é a emergência, a outra coisa é a crise. Duas equipes separadas e que devem trabalhar conjuntamente. A equipe que combate o incêndio e a equipe que comunica e que cuida da questão de reputação, de imagem, de comunicação, como que você vai comunicar, se teve vítima, desde a comunicação com a vítima, como que é feita com a família, né, o respeito, né, aquelas pessoas, né, até a comunicação oficial com autoridades, com questões macro. E essa é uma equipe que é uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe que tem vários tipos de profissionais dentro dela, mas que o profissional de comunicação é o elo que une tudo. Isso. Porque tudo que não está envolvido em assistir as vítimas, combater o fogo, no caso se for um incêndio, tudo que não está envolvido na emergência envolve comunicação. Exatamente. Eu acho que tem um fator que você colocou que é bem interessante, que como que o profissional de comunicação ele entra nesse processo, né? Muitas vezes a gente existe a visão de que o profissional de comunicação é o gestor responsável por gerenciar a crise, né? Ele pode até ser um dos membros de um comitê de gerenciamento de crise, mas nós não somos o profissional que vai fazer todo o gerenciamento da crise como um todo. Nós somos profissionais que trazemos, claro, né? O conhecimento de como implantar um protocolo de crises, né, que a gente chama de controle da crise do ponto de vista da comunicação, né, e como que funciona esse protocolo, até para deixar claro. Nós treinamos as lideranças internas das empresas, né, no caso das lideranças que se pronunciam externamente também, né, os porta-vozes e as fontes para falar com a imprensa, no caso de uma necessidade de um atendimento à imprensa, e nós também geramos documentos chamados de position papers, posicionamentos oficiais que a empresa pode gerar e fazer a sua comunicação interna, o trabalho de endomarketing, junto ao seu público interno. Então, a gente trabalha, claro, na geração do conteúdo, na consultoria, no sentido daquele conteúdo ser passado da forma mais ágil, mais clara, de uma forma bastante coerente. Mas não adiantaria, nada disso funciona se a empresa não tiver uma coisa que é altamente importante, que é a cultura empresarial, né? Se essa cultura empresarial ela não for conhecida pela estrutura de cima para baixo, de baixo para cima, que haja também essa interlocução, né, nos dois sentidos, essa integração, ouvir os funcionários de uma forma bem permanente,
né, não adianta você criar um discurso no momento que a crise já acontece, né? Você há de concordar comigo que muitas vezes a empresa tenta vender uma imagem no momento que ela já está com a sua imagem bastante comprometida, né, Sueli? Então, é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? As empresas elas têm que ter isso de uma forma permanente, de uma forma estruturada, né? Que haja uma estrutura de comunicação que trabalhe junto com o comitê de crises, e aí esse comitê ele pode ser formado o pessoal da auditoria, para o pessoal da contabilidade, o pessoal do jurídico, o pessoal da engenharia, membros de todas as áreas, e que essas pessoas se reúnam periodicamente, é o que a gente sugere, né, e defende, e a gente já implantou isso em algumas empresas grandes também aqui em Minas. As pessoas se reúnam periodicamente para traçar as estratégias permanentes, quer dizer, quando houver, por exemplo, vamos dizer que vai ter um incêndio numa unidade industrial, e nesse incêndio alguns colaboradores percam a vida ou tenham problemas sérios, assim. A empresa ela não pode, no momento que isso acontece, tentar gerar uma reação. Ela já tem que pensar o que nós vamos fazer numa situação em que haja perda de vidas, por exemplo, acidentes com perdas, né? Não só no sentido de acobertar ou da comunicação trabalhar no sentido de, vamos dizer, de passar um pano, né? Que é um termo também bastante usado hoje. Mas a empresa, um outro dado muito interessante, que eu acho que vale a pena que a gente pode ilustrar, é que 70% das crises que acontecem nas grandes corporações, 70%, gente, isso é um número bastante forte, são crises latentes, né? São problemas já conhecidos, problemas que a gente sabe que uma hora aquela estrutura vai se romper. Não estou querendo também dizer de nenhum aspecto em particular, mas uma empresa que já sabe que aquilo pode vir a acontecer e a empresa ela não se preparou para o momento de que aquilo acontecesse, como ela vai reagir. Né, Sueli? E os outros 30%, sim, são crises inesperadas. Você já passou por alguma situação assim? Você poderia relatar para a gente? Olha, como você mesmo disse, 70% das crises elas são evolutivas. Uhum. Crises inesperadas, eu diria até que hoje é muito mais de 70% a crise evolutiva, eu diria até 90%. Por quê? A crise evolutiva são justamente aquelas pequenas coisas do dia a dia que não mereceram da equipe, por N motivos, que não cabe agora detalhar, atenção devida. Ou porque estatisticamente a probabilidade de uma evolução era remota ou pequena, ou porque havia uma meta a ser batida, ou uma tarefa a ser cumprida, enfim. Né? Então, a maioria das crises, como você falou, realmente são evolutivas. Todas as crises que a gente enfrentou, tirando aquela que aí é inesperada, você vem, para mim, eu diria 10%. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que se suicida num shopping. Isso, isso não é uma crise evolutiva. Não. Né? Isso aí é uma questão que acontece. Né? Ou se suicida numa estação de metrô. Embora seja muito mais comum do que se imagina. Mas não é evolutivo. Uhum. Né? Mas se você, por exemplo, tem por exemplo, numa estação de metrô ou numa estação de trem, você tem como perceber que a maioria daquelas pessoas vão ali todos os dias. Isso. E se você parte do pressuposto que aquelas pessoas vão ali todos os dias, passam pela mesma estação todos os dias, e hoje você tem câmeras com reconhecimento facial, você tem condição de saber quem são aquelas pessoas. Isso. Mas claro que você não tem condição de saber qual delas vai deprimir e vai se matar. Uhum. Por exemplo, poderia ser citada como um exemplo de uma crise não evolutiva, de uma crise repentina. Mas eu gostaria de pontuar também, Jean, as crises que são consideradas crises de caráter, ou que são de reputação, porque algumas crises, elas são repentinas ou evolutivas, mas são problemas que ocorrem, que a empresa, embora tenha feito tudo que estava ao seu alcance, não conseguiu evitar. Acontece. Embora elas sejam evolutivas. Mas a pior crise, na minha opinião, é quando envolve a reputação, ou seja, quando a empresa se omite Isso. ou ela mente.
que ainda é pior. Aí a crise dentro da crise, né? A pessoa, para se livrar do problema, mente. De não falta Interromper, verdade. claro. Esse tipo de crise, que é uma crise de reputação, são muito mais difíceis do que aquela crise que é ligada a um fato em si, um incêndio, uma explosão, elas são realmente mais complexas. Ok. Outra A gente, coisa, hoje as fake news, elas estão instalando um novo tipo de crise, né? Que as empresas estão expostas. exatamente. É justamente por isso, né, que a gente tem hoje um consumidor e uma população muito consciente, né, dos seus direitos, né, e a gente sabe que as legislações mudam a todo momento, né, e é que as empresas têm que estar muito preparadas. Nós tivemos agora uma grande mudança aí na LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas, grande parte das empresas já se preparou para esse novo momento, né, consegue antecipar quais são as novas normas, mas algumas empresas acabam deixando isso um pouco de lado e não se preparam. E eu queria colocar aqui, já aproveitando a primeira participação aqui de público, da Érica Dias, como fazer quando a empresa não quer se posicionar, quando acontece uma crise ou quando ele demora a se posicionar, quando a empresa demora a se posicionar. No caso de um cliente da Etc. ou da Tecom, né? Qual é a nossa postura nesse caso, Feli? O que você sugere da agência? O que você faria de uma empresa que acaba assumindo o risco de não se posicionar? Porque só para fazer um outro comentário, toda empresa ela tem um conjunto, né, de públicos de interesse que ela deve satisfações. As satisfações elas têm que ser feitas e atendidas em praticamente todos os momentos, né? E isso envolve riscos de prejuízo à imagem, né? Então, a empresa que acaba demorando para dar o retorno, para fazer a resposta, as respostas, que tipo de riscos ela corre, na sua opinião? Olha, o tempo de resposta é fundamental no gerenciamento de uma crise. Então, não responder é um erro. Agora, você, além de ter que responder, você tem que responder rápido e assertivamente, da forma mais adequada. Isso não é fácil. Por isso que, voltando ao que a gente estava conversando no início, quando você tem protocolos estabelecidos, quando você tem uma equipe treinada, preparada, essa resposta, esse tempo de resposta, primeiro, não se questiona se vai responder ou não. Segundo, quando você tem os protocolos implantados, quando você tem a equipe treinada, essa resposta, o tempo que demora para construir e aprovar é muito menor. Isso. Então, não responder não é uma alternativa. Claro. Só queria também fazer um parênteses do que você colocou, que eu acho muito importante, né? Essa resposta rápida, precisa e honesta, né? Eu acho que a resposta ela tem que ser transparente, honesta. Todos os manuais de gestão de crise falam, em primeiro lugar, que você tem que usar e abusar da verdade, né? A verdade em primeiro lugar. A partir do momento que você não esconde a verdade, mesmo que você assuma erros, né? E as empresas têm dificuldade de assumir imediatamente os problemas que ela tem, toda empresa tem, né? E problemas internos. Quanto maior a empresa, muitas vezes mais problemas e mais possibilidades de problemas acontecerem, porque fica muito mais difícil controlar uma estrutura grande, né? Mas as micro e pequenas empresas também elas passam por essa situação, né? De você ter que abrir o jogo em alguns momentos, falar com o seu público. E hoje redes sociais são canais abertos, né, para qualquer pessoa, né? Todo mundo consegue entrar hoje num perfil, na página de uma empresa e ler os comentários, que muitas vezes nada mais são de que o saque da empresa que está aberto ao público, né? Aquilo deixa de ser privado e vira público, né? As reclamações aparecem ali. Se a empresa não tiver um posicionamento muito rápido, ela vai ser julgada pelo consumidor como uma empresa que não preza pelo respeito ao consumidor, né? E a gente sabe, existem canais, né, na internet, sites, tem o Reclame Aqui, vários outros, que as pessoas se posicionam sobre as empresas que não cumprem com seus acordos, né? E como você colocou muito bem, né, as fake news, as inverdades, né, as situações em que muitas vezes o próprio concorrente
utiliza, né, informações mentirosas para destruir a imagem do seu concorrente. Isso acontece. Uma coisa que eu queria saber de você, Sueli, como que você vê também a importância da figura do porta-voz, né? Porta-voz da crise, que é normalmente o cara que nós, como consultores de comunicação, treinamos, né? Na hora de fazer o media training, e esse porta-voz ele é chamado para justamente nesse momento para dar respostas rápidas. Como é que você vê essa figura e que tipo de dica você daria para um porta-voz hoje? Olha, o porta-voz, ele precisa ser uma pessoa tranquila, né? Ele precisa passar segurança e ele precisa estar ancorado na verdade. Uhum. São três atributos que o porta-voz, na minha opinião, deve ter. Mas, ultimamente, Giran, nós temos cada vez visto mais as empresas optarem por não utilizar porta-vozes. Não sei se você tem percebido isso nas crises que a gente acompanha diariamente nos jornais. Geralmente, as empresas fazem, em nota, a empresa disse, né? Então, o que está havendo? Por que isso está acontecendo? Porque cada vez mais é difícil você encontrar pessoas com essa característica dentro das empresas. Não que elas não existam, mas porque elas têm que ter esses três atributos e ainda tem que ter o domínio de falar em público, de falar sob pressão, de estar sob a pressão, a mira de câmeras e repórteres. E a gente tem, historicamente, eu faço muito media training, e você também deve fazer, eu sei que você faz, ainda, etc., que cada vez mais é mais difícil você estar pronto e apto para enfrentar uma situação dessas. E nos media trainings, a gente sempre mostra o que dá errado, né? Eu não sei se você faz isso. Nos nossos media trainings, a gente tem uns filmetezinhos de porta-vozes que não deram certo. Né? E tem várias situações clássicas de pessoas que são seres humanos que, sob pressão, não aguentaram em algum momento falaram uma bobagem e que editado, ou então que falaram alguma coisa que tirado do contexto. Isso. Que tirado do contexto da edição, uma edição maldosa, uma edição mais tendenciosa, pode deixar a empresa em pior situação do que se ela emitisse um comunicado. Porque existe sempre o risco. Porque você fala um texto enorme e a reportagem apenas vai sacar aquele pedaço da sua fala e colocar. Claro. Então, já diz o ditado, né, que todo texto fora de contexto é pretexto. Então, eu acho que, ultimamente, as empresas têm optado por essa via de falar na nota, porque é mais seguro. Claro. E a gente tem um outro fenômeno, né, que são os líderes, principalmente os políticos, né? A gente tem o nosso próprio presidente e o presidente norte-americano também, se utilizando das redes sociais para tratar diretamente com o público, né? Sem necessidade ou abrindo mão, inclusive, da mídia com um fator de interpretação do discurso, né? Que eu acho que isso acaba sendo também um fenômeno recente, né? E que nós temos que nos adaptar a essa situação, né? A mídia, claro, fazendo uma interpretação daquele discurso. A gente teve ontem, né, o discurso do presidente na ONU, então houve várias considerações a favor ou contra, mas nesse momento em que as pessoas mesmo, elas tecem as suas posições, os comentários, e os usuários de redes sociais, principalmente no Twitter, eles fazem as suas análises sobre o discurso dos grandes líderes, né? A gente vê que muitas vezes se torna mais interessante, mais estratégico para o líder ele ir num painel como uma rede social para falar com o seu público, né? E como você colocou, interessante também, que no caso até do presidente, ele abriu mão do seu porta-voz recentemente, né? O porta-voz não existe mais, a figura do porta-voz da presidência. Mas eu, particularmente, eu defendo muito que uma empresa tenha uma pessoa preparada. Não vou citar nenhum caso em particular, porque a gente não está aqui para falar de nenhuma empresa em particular, mas muitas vezes acontece
ou da omissão, partindo da omissão do presidente ou do líder de uma grande empresa, ou muitas vezes ele vai à mídia de uma forma despreparada e ele acaba fazendo comentários que eles podem não só trazer prejuízo à imagem, mas como questões jurídicas, né? A apresentação de uma posição, que é uma posição oficial, formal de uma empresa, num canal, né, que está ali gravado, muitas vezes até também numa rede social, porque ele acaba se posicionando ali, qualquer pessoa vai dar um print. Isso gera problemas jurídicos. E até vou aproveitar, pergunta da Leilani Stauffer, como vocês avaliam a necessidade do diálogo entre o jurídico e a comunicação para gerenciar custos? O que você acha, Sueli? Fundamental. Eu ia falar, inclusive, sobre isso. A Leilani tocou num ponto importantíssimo. Sim. O entendimento do jurídico é um e o entendimento da comunicação é outro. Certo? Isso. Nem são conflitantes, mas às vezes são opostos. Por quê? Porque o jurídico ele tem sempre a preocupação de que aquela resposta não produza provas contra si mesmo. E a comunicação deve levar em conta isso. Em contrapartida, deve também estar ancorado na verdade. Eu acho que ambos, tanto o jurídico quanto a comunicação, querem estar ancorados na verdade e devem estar ancorados na verdade e atuam ancorados na verdade. Por isso que o entendimento e a atuação conjunta desses dois setores da empresa é importantíssimo. Eu mesmo, quando eu atuo em gerenciamento de crise, eu peço logo a ajuda do jurídico. Sim. Porque eu acho que essa ajuda, essa colaboração é fundamental. Então, eles não precisam estar em campos opostos. Eles não precisam estar em campos opostos, em conflito. Porque quando você tem um jurídico que entra em conflito com a comunicação, você tem uma crise dentro da crise. Isso não interessa a ninguém. Perfeitamente. Eu acho que esse ponto que você colocou é interessante, né? Que se não houver uma uniformidade, né, do discurso, e aí, gente, não é uma uniformidade do discurso para enganar, vamos dizer, a opinião pública. Não. A empresa ela precisa encontrar, antes até do momento de uma crise qualquer estourar, como eu falei agora atrás, cultura empresarial, né? Uma coisa que muita gente acha que é só uma plaquinha na parede. A empresa tem que ter visão, missão e valores. Não sei se todos entendem como é que cada um se encaixa aí, né? Mas, assim, elas basicamente falam de que a empresa quer ser no futuro, né? Do que a empresa é hoje. E do que a empresa é hoje, as pessoas têm que vestir essa camisa e dizer: eu pratico isso no dia a dia da empresa, né? Eu não só visto a camisa da empresa que eu trabalho, mas eu não só pratico da forma como deve ser feito, de uma forma coerente, ética e honesta, como o meu discurso também tem que ser baseado nisso, né? Eu vendo isso. A empresa, são as pessoas, né? Nada mais que as pessoas. E a Luciana colocou uma coisa aqui interessante também, uma pergunta que eu acho que é muito válida. Se as estratégias de gestão de crise, elas podem ser usadas para pessoas. Eu acho que com certeza, né? Pessoas físicas, influenciadores, a gente teve aí vários casos de pessoas que perderam um grande número de seguidores aí na internet por posturas inadequadas, né? Elas acabaram manchando a sua própria vida. Né? Tivemos aí nesse momento de pandemia, principalmente, né, Sueli? Algumas pessoas que acabaram tendo atitudes, assim, vamos dizer, contrárias a orientações de normas aí, questões sanitárias, e elas tiveram que repensar suas estratégias, né? Vocês atenderam alguma pessoa nesse sentido, por exemplo, no caso, um influenciador e algum tipo de ação nesse sentido? Não, nunca trabalhamos com influenciadores, mas já trabalhamos com artistas, né? E Perfeito. também sofrem a mesma questão, né? Porque são muito visados, muito julgados. Então, se o artista se manifesta, ele tem uma reação. Se ele não se manifesta, ele também tem uma reação. Então, assim, é muito delicado, né? Mas o que é a questão fundamental? Ele deve ser fiel ao que ele é. Porque não importa também o artista, o profissional liberal, a celebridade, querer jogar para a torcida. Ele vai estar desagradando alguém. Ele vai estar sempre desagradando uma pessoa ou um grupo de pessoas. Né? Então, o que eu geralmente
aconselho é que aquela pessoa seja fiel às suas crenças, aos seus propósitos. É que nem a empresa. A empresa, ela é fiel ao seu propósito, à sua missão, aos seus valores. Então, se ela se apresenta assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do presidente da República, o Bolsonaro. Ninguém que votou em Bolsonaro pode dizer que foi enganado por Bolsonaro. Uhum. Ele não enganou ninguém. Isso. Ele é o que ele é desde a campanha. É um discurso claro. Podem acusá-lo de várias coisas, menos que ele estava enganando as pessoas. Isso. Porque o que ele disse antes é o que ele diz agora. Não há diferença. Doa quem doer. Ache ruim quem achar. Então, assim, o profissional liberal, ou político, ou enquanto empresa, nós não assessoramos políticos. Né? Nós temos por norma nossa interna, por opção, não trabalhar na área política. Mas, como eu falei, já atuamos trabalhando com artistas, com pessoas públicas, né? Então, e, às vezes, com CEO de empresa que também quer cuidar da sua imagem pessoal. Às vezes é o diretor de uma empresa, mas ele também, ele não só nos contrata para cuidar da empresa, mas também da imagem dele como executivo, como empresário. Então, assim, ou então ele é dirigente de uma entidade. Então, tem a entidade e tem o dirigente da entidade. Então, assim, a importância de você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, e não estar enganando as pessoas. Então, a mesma coisa, né? O discurso é o mesmo que vale, no caso da cultura empresarial, vale também para o discurso da pessoa, do artista, que ele tem que manter suas convicções. Mas hoje a gente até tem aí um documentário fazendo muito sucesso, que é o Dilema das Redes, né, no Netflix, e se fala muito dessa polarização, né? As pessoas, quando entram em redes sociais, e muitas vezes o artista também assume um papel de colocar contra ou a favor de uma posição política ideológica, né? E isso muitas vezes reflete também em alguns ataques aí que a pessoa acaba sofrendo virtuais, alguns inclusive as próprias fake news, né, sendo usadas como arma. Como é que o profissional de comunicação pode agir nesse sentido de orientar, e a gente aqui na Etc. também temos, né, além do Media Training, a gente já fez para alguns líderes empresariais um Social Media Training, né, que é como que o líder empresarial pode se utilizar corretamente das redes sociais. Corretamente não é nem com censura, né, a rede social é dela, particular, né. A gente tem, por exemplo, sempre uma dificuldade da pessoa falar assim, como é que que tipo de conteúdo que eu uso no LinkedIn, ou no Instagram, no Facebook? Eu posso postar uma foto minha com a minha família, ou fazer algum tipo de post mais pessoal, com cunho mais político, né? Porque, como você falou, né, Sueli, vocês são uma agência que não trabalha na área política, etc. também não. Por tradição, nem é porque a gente nunca se fechou as portas para isso, mas nós não temos essa tradição. A gente tem uma tradição boa na área empresarial e na área cultural, né? Essas duas são as nossas mais fortes. Mas, em muitos casos, as pessoas físicas, elas emitem opiniões, né? E muitas vezes elas geram crises contra elas, né? De imagem. A gente teve aqui alguns comentários aqui sobre o caso de alguns youtubers, influenciadores, né? Que é o PC Siqueira, Felipe Neto, que tiveram acusações, inclusive, graves, no caso do primeiro. O Felipe Neto sofre ataques, né? De haters aí. Alguns casos também usando o nome dele em conteúdo fake. Ele mesmo demonstrou vários posts que não eram da autoria dele. Eu acho que a gente pode tentar colocar uma luz, a gente como profissional da área de comunicação, tipo de orientação, tanto o artista quanto o empresário, eles podem ficar nessa área nossa de comunicação corporativa, que nós compreendemos, né, os riscos de você posicionar de forma errada na imprensa, por exemplo, ou numa rede social. Então, qual a orientação que você daria aí para um artista que ele gosta muito de se manifestar, vamos dizer, politicamente, né, ou sobre assuntos controversos? Veja só, você falou uma coisa importantíssima aí, que é a questão do Felipe Neto. Felipe Neto, ele é um case de sucesso, na minha opinião, que ele é um cara que deu uma virada no posicionamento dele enquanto social media ou enquanto influenciador digital, que hoje, inclusive, está citado na revista Time entre as personalidades
mais influentes do mundo. No Brasil são só dois, é ele e o Bolsonaro. 100 maiores, né? Personalidades mais influentes. 100 maiores personalidades mais influentes no mundo. No Brasil foram citados dois. E o Neto é um deles. Então, assim, ele é um case de sucesso, porque ele conseguiu transformar a persona dele, né, a marca, a brand persona dele, numa coisa que era uma coisa e virou outra e não perdeu a influência. Mas por que isso, na minha avaliação? Isso não aconteceu porque ele se manteve fiel ao que ele é. É isso. Então, assim, a gente também, Giran, nós temos aqui na TECOM um trabalho parecido com o que você está falando aí, que é o Social Media Training, que a gente chama de mentoria. Mentoria de redes sociais. Então, assim, a mentoria de redes sociais, ela passa por uma construção da brand persona, que é a personalidade da marca, seja ela uma pessoa física ou uma marca, uma empresa. Por quê? E por que a marca tem que ter, a empresa tem que ter uma personalidade na rede social? Porque na rede social, quem está na rede social é gente. Porque eu tenho um negócio que eu seja uma empresa, minha empresa precisa parecer, precisa ter um rosto, uma cara, um jeito de ser, uma maneira de falar, ou seja, ela precisa ter uma personalidade. Vou dar a Nike. Quando você pensa na Nike, você fecha o olho e pensa em como? Um homem ou uma mulher que gosta de esporte, que usa tênis, mas você pensa numa pessoa, você não pensa naquele vizinho da Nike. Você pensa numa pessoa. Então, assim, a empresa é o que a gente chama de marketing humanizado. Você precisa parecer gente. E as pessoas precisam ser gente. É porque elas já são. Mas elas precisam também. Porque como que eu vou me posicionar na rede social? Eu sou um cara que gosto de beber, eu sou um cara que gosta de farra, ou eu sou um cara que gosta de livro, entendeu? Então, assim, você precisa... Então, a primeira coisa que a gente faz é essa construção, esse primeiro contato com o cliente, é essa construção dessa brand persona. Do que eu sou, como dizem os mineiros, quem que eu sou, com quem que eu tô... Eu sou baiano, mas eu adoro os mineiros, então eu adoro o jeito de falar. Inclusive, meu marido é mineiro, então a primeira coisa que a pessoa precisa entender na hora de entrar na rede social é quem que eu sou. É isso aí. Perfeito. Sueli, a gente falou aqui do jurídico, da participação de profissionais, vamos dizer, multidisciplinares, né, não só na comunicação, na parte aí da prevenção da crise, né? Eu queria falar um pouquinho da importância das empresas terem essa estrutura, novamente, né? E essa estrutura não vai contar com a equipe de comunicação, com a equipe jurídica, mas a estrutura contando com membros de todas as áreas, né? Nós já desenvolvemos alguns processos e implantamos protocolos de contingenciamento de crise de comunicação em algumas empresas, e que muitas vezes as empresas não contavam nem mesmo com a parte de gestão de riscos na área de segurança e saúde do trabalho e de forma geral. E muitas vezes o nosso papel como profissional de comunicação, de conscientização, ele acaba trazendo e valorizando essa questão da cultura interna voltada para a prevenção, né, que é o que a gente tem insistido muito aqui. Muito melhor prevenir do que remediar. Isso acho que é um dos provérbios aí, das frases mais antigas de todos os tempos, né? Você colocou aí, né, essa questão muito importante de como que as empresas elas podem evitar essa questão de serem prejudicados no âmbito da confiança, né? E você citou algumas empresas grandes também que já fazem isso aí na região. Aqui, como em Minas, né, nós temos uma prevalência aqui, né, de empresas na área de mineração, siderurgia, construção, e que muitas delas são empresas que lidam com situações, né, principalmente na área ambiental, na área jurídica, na área de forma geral, né, e há, inclusive, em alguns casos, né, sem querer citar nenhum caso especificamente, crises de ética mesmo. Empresas que são envolvidas em problemas, né? Tivemos há algum tempo aí, né, na época da Lava Jato, Mensalão, uma série de empresários aqui de Minas Gerais envolvidos nesses escândalos envolvendo aí a parte de corrupção.
Então, a gente entende que é muito importante que as empresas elas estejam conscientes, né, de que esse tipo de atitude, ele, em médio e longo prazo, ele vai reverter num prejuízo enorme, né? A gente não precisa citar o nome de algumas empreiteiras que fecharam as portas, né, por conta desses escândalos aí do mensalão. Então, eu queria que você falasse um pouco também qual seria, né, a atitude de um grande líder de uma empresa no sentido de trabalhar essa prevenção interna e de criação de uma cultura empresarial. Como é que você acha que ele pode se posicionar nesse sentido? Porque você mesmo falou que muitas vezes o líder, ele nem mesmo ele se dispõe a ser um porta-voz ou dar um depoimento ele mesmo falando em nome da empresa, né? Por que isso acontece, na sua opinião? Isso aí, veja só, são vários fatores, né? Primeiro, a falta de cultura empresarial de prevenção. Você tem que estar. Tem muitas empresas que elas não. Eu vejo muito isso assim no varejo, alguns segmentos, eles não têm essa tradição. Como eu falei no início, a tradição mais pesada de prevenção de crise está na indústria. Isso. Em vários segmentos da indústria. Mas quando você vem para outros segmentos, como varejo, área hospitalar, serviços, agronegócio, não tem essa tradição. Então, a coisa é buscar essa tradição, onde funciona bem, né? E desenvolver essa cultura de prevenção, essa cultura de planejar, de olhar, não ficar vendendo o almoço para comprar o jantar. Isso. Entendeu? Então, tem que ter essa visão de longo prazo. E existem inúmeras empresas que podem ajudar a implantar essa cultura. Como a sua, como a minha. Isso não quer dizer que a gente vá, de novo, fazer tudo sozinho, não é isso. Né? A empresa ela tem que ter a sua estrutura interna, né? A sua estrutura interna de comunicação, de jurídico, alinhado com esse pensamento, que tem que vir de cima, não adianta, tem que vir da liderança máxima da empresa para baixo. Essa cultura não vai vir do chão da fábrica. Isso. O chão da fábrica não tem pode ter até ver a necessidade, mas não vai ter a influência de fazer essa implantação dessa cultura, né? Cultura empresarial, ela é uma coisa que vem de cima para baixo. Então, isso é importante. E outra coisa que é importante, que eu vejo sempre muito, é assim, as empresas preocupadas em levantar bandeiras. Levantar bandeira, defender a natureza, defender a diversidade, são contra a homofobia, contra o racismo, beleza, todo mundo tem que fazer isso, eu acho certíssimo. Agora, não adianta nada a empresa ter uma propaganda na qual ela se coloca como empresa não homofóbica e praticar a homofobia dentro da sua empresa. Ou seja, ter funcionários ou não ter funcionários que são gays ou lésbicas, certo? Ou então ter esses funcionários e proibi-los de ser como eles são. Não, aqui é um padrão, você tem que andar assim, tem que vestir assim, tem que ser assim. Ou seja, você vai ser gay fora da empresa, aqui dentro você é homem. Entendeu? Isso é muito complicado, isso é muito complexo, porque isso é uma fonte de crise. A pessoa está plantando, a empresa está plantando uma crise. Ou então, por exemplo, se faz uma propaganda, eu vendo sabonete. Aí eu faço uma propaganda maravilhosa com um ator trans e chego na loja, o gay é discriminado pela vendedora. Isso. Aí, amiguinho, você está pedindo para ter problema. Isso. Por isso que eu digo assim, é uma questão transversal, cultural, estratégica. Implantada. Levou a semana aí algumas empresas se posicionando do lado oposto, né? Com ações afirmativas, né? No caso aí da questão da inserção do negro no mercado de trabalho, nós tivemos aí a Magazine Luiza abrindo milhares de vagas exclusivas para negros, e ela também foi criticada por isso, né? Por ela ter feito, vamos dizer assim, o racismo reverso, né? Usaram isso não existe. Olha, racismo reverso não existe. Vamos passar para outra pauta, porque isso não existe. No sentido
seguinte, essas estratégias, esses posicionamentos, é óbvio que esse posicionamento ele é um posicionamento inovador, um posicionamento ousado, porque é uma empresa que trabalha no Brasil inteiro, no caso da Magazine Luiza, inclusive muito forte no e-commerce, né? Que vai além de fronteiras, quer dizer, em qualquer lugar do Brasil você consegue comprar. E algumas pessoas elas reagiram negativamente, né? Mas por que que eu, o caucasiano branco, que sempre fui privilegiado, historicamente, eu estou fora desse processo seletivo? As empresas elas podem, na sua opinião, fazer esse tipo de exclusão, no sentido de, nesse tipo de ação afirmativa, eu quero esse perfil, eu quero contratar um público LGBT ou público X. Isso também, na sua opinião, tá? Não é a minha opinião, viu? Gera algum processo de exclusão ou de preferência, na sua opinião? De jeito algum, de jeito algum. Veja só, o que eu percebo é que as empresas, elas precisam, veja, tem uma coisa chamada representatividade. Uhum. Por quê? Não adianta você ter um público consumidor, hoje em dia as pessoas valorizam muito mais as marcas que são diversas e que praticam realmente a diversidade da porta para dentro do que só para assim, passar o pano, para fazer o brand washing. Boa. Não pode, não pode. Se você não quer fazer, não faça. Mas também não vá lá fazer propaganda, botar arco-íris na sua propaganda. Fique na sua. Entendeu? Porque o que acontece? A pessoa, o negro, a pessoa negra, ela quer se ver na propaganda. Mas ela quer também ser bem recebida na loja, ela não quer ser perseguida dentro do supermercado, ela não quer ser seguida pelo segurança no shopping. Uhum. Entendeu? A pessoa que é gay, que é lésbica, ela consome sabonete, ela consome shampoo, ela compra carro. Isso. É coisa da mulher. Antigamente, as propagandas de carro eram só com homem. Por quê? A mulher não compra carro? A mulher gosta de comprar carrinho de boneca, aqueles carrinhos de não sei o quê. Não, a mulher não compra uma Ranger. Mas grande parte ainda são, né? Oi? Grande parte das propagandas de carro ainda são protagonizadas por atores homens, né? Pois é, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a sociedade precisa evoluir. Precisa evoluir. E quanto mais evolui, menos crise. Aí a gente vai ter outras crises, a gente vai encontrar outros problemas, porque o ser humano sempre está criando problema, né? É uma fonte inesgotável de problema. É que bom que eles existem, que a gente está aqui para resolver. Que eu queria colocar, eu acho que é fundamental que fique essa reflexão nesse nosso debate, né? É muito bom você poder contar com profissionais que possam resolver os seus problemas, né? Eu acho que tanto na área de comunicação como em diversas outras áreas, de engenharia, jurídica e tudo, você tem sempre aquele cara que vai chegar e vai regular o seu maquinário e colocar ele azeitado e funcionando. Mas é muito melhor você trabalhar dentro de conceitos que sejam para evitar no sentido de que você possa ter uma crise de imagem e reputação. Quando a gente fala de crise aqui nesse Diálogos, etc., hoje é de imagem e reputação, né? Como é que eu vou evitar que o meu negócio seja atingido, né? A ponto do meu cliente ou meu consumidor parar de me contratar ou de comprar o meu produto. E isso a gente sabe com a velocidade das mídias sociais, velocidade das redes, velocidade que a mídia também tem hoje, né? Que infelizmente a gente tem um aspecto que eu acho bastante nocivo, sem querer criticar nenhum tipo de jornalismo, é que alguns canais, alguns jornais e algumas emissoras só falam o nome de empresas quando a notícia é ruim. Eu acho que isso é errado, na minha opinião. Atualmente a gente viu aí um fenômeno recente aí, né, que são os name rights de estádio de futebol, que até a Rede Globo agora está começando a citar o nome da empresa que patrocina um time, patrocina o nome de um estádio, etc. E a gente vê que muitas vezes o jornalismo ele é voltado para as notícias negativas e isso acaba manchando a imagem de grandes empresas. E a gente sabe que houve escândalos aí recentes aí, um deles, claro, mais notório aí, que o processo da Lava Jato, do Mensalão, que muitas grandes empresas fecharam, demitiram muita gente competente, honesta, séria, né? Perdeu o seu trabalho e a economia, de uma forma geral, também foi atingida, né?
Eu acho que é um alerta que eu queria deixar aqui sobre a importância, não simplesmente vou deixar a crise chegar a um ponto em que eu vou precisar chamar a Sueli e o Girran, né, espero que chamem nós dois, para que a gente possa integrar um comitê e a gente fazer o conserto da crise. Muito melhor, gente, prevenir, evitar que ela chegue num ponto, e para isso nada mais é necessário do que você ter um procedimento, um protocolo, uma ação contínua, uma revisão, uma prevenção, uma coisa que toda empresa grande tem, gente, que é planejamento, execução, análise do problema e revisão daquela estratégia, para que aquilo não traga um resultado ruim. Peri, desculpa, falei demais agora, mas nós temos só 2 minutos. Nossa só pode, infelizmente, durar 60 minutos, né, por questões técnicas e de plataforma mesmo. E queria que você fizesse o seu comentário final, te agradecer pela participação. Olha, eu quero dizer que eu amei essa conversa. Estou com muitas saudades do meu amigo Jean, que a gente não está podendo mais ter aqueles encontros, né, da RBGI presenciais, né? A gente está tendo um encontro remoto, mas que é sempre muito bom trocar essas figurinhas. Quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, pela audiência, né? E dizer que estou aqui à disposição de vocês e falar para as empresas que elas precisam ter suas equipes internas de comunicação, com foco também em gerenciamento de crise, com a consultoria especializada, quando for lançar uma coisa, uma propaganda, pensar assim, onde é que isso aqui pode dar problema? Isso. Onde é que pode dar problema? Para poder não dar. Uhum. Né? No mais é isso, eu quero agradecer aos mineiros que estão nos vendo, aos baianos, muito obrigada. Muito obrigada, Girran, pelo convite. Sueli, foi um prazer falar com você. Em próximas oportunidades, espero que você possa estar conosco novamente, né? Nós vamos manter esses diálogos, etc., aqui, vamos ver se a gente consegue manter a periodicidade, independente de estarmos em home office ou teletrabalho, a ideia é a gente promover diálogo, né? Isso é muito importante na área de comunicação, esse conteúdo é todo aberto, vai estar aí no YouTube para quem quiser assistir depois, né? E espero que seja de proveito de empresários, profissionais de comunicação, estudantes, né? E a gente se coloca à disposição, quem quiser os nossos contatos, a gente vai colocar aqui, Sueli, coloca, por favor, o seu e-mail aí no nosso chat, para que os participantes do debate possam te contactar aí sempre que houver alguma necessidade, alguma dúvida. Quem puder seguir as nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo aqui também para a gente é importante, né, para que nós possamos disseminar esse conceito de prevenção aí da crise. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Sueli. Tchau. Até mais. Obrigado.